Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de princípios básicos da ressonância magnética. Eu sou o professor Marcelo Mucionico e nessa terceira aula, ou no nosso tópico número 3, nós vamos aprender o que a gente chama na ressonância magnética de alinhamento, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Nessa imagem aqui, tanto do lado esquerdo quanto o lado direito, nós vamos demonstrar o alinhamento dos nossos núcleos ativos em ressonância, utilizando-se da teoria clássica da famosa física da ressonância. Ok? Então vamos lá. Nessa figura do lado esquerdo, vocês vão observar que esses prótons, ou nossos núcleos ativos em ressonância, na ausência da aplicação de um campo magnético, cada momento magnético desse núcleo de hidrogênio apresenta uma orientação aleatória. Ou seja, eles estão orientados de forma desordenada dentro do nosso tecido biológico. Na figura do lado direito, nós temos a presença de uma seta, aqui um vetor, que foi colocado a letra B0. Então esse B0 corresponde ao campo magnético externo parado que é produzido pela máquina de ressonância magnética. Vejam então o comportamento desses núcleos aqui quando submetidos ao campo magnético. Então, quando a gente coloca esses núcleos ativos da ressonância, os nossos prótons de hidrogênio, que se encontravam na ausência do campo magnético, o seu alinhamento era de forma aleatória, ao acaso, vocês vão perceber aqui que esses núcleos eles vão se alinhar a esse campo magnético, ok? Então, utilizando-se da teoria clássica, a gente diz que na ausência de um campo magnético, esses momentos magnéticos do núcleo hidrogênio se apresentam de uma orientação aleatória. Entretanto, quando colocado sobre um forte campo magnético estático, que a gente representa aqui pelo B0, ok? Esses momentos magnéticos vão se alinhar a esse campo magnético. Então, observem, o sentido desses núcleos daqui. Eles estão alinhados ao campo, só que a gente está percebendo que alguns prótons de hidrogênio estão se alinhando na mesma direção do B0. E outros prótons de hidrogênio estão se alinhando no sentido contrário ao B0. Isso a gente utilizando o conceito da teoria clássica do alinhamento dos núcleos. Ok? Então, nós vimos que alguns núcleos de hidrogênio se alinham paralelamente. Então, esse núcleo está paralelo ao B0. Esse núcleo aqui de cima está paralelo ao B0. Ok? Enquanto esse núcleo aqui, ele está no modo antiparalelo, ou seja, no sentido oposto ao campo magnético. Ok? Bom, o que nós vamos fazer então? Vamos agora aplicar essa técnica do alinhamento, esse fenômeno chamado alinhamento, só que agora usando a teoria chamada quântica, ok? Então, na teoria quântica, ela vai descrever as propriedades dessa radiação
eletromagnética em termos de quantidade de energia que cada próton lá dentro do tecido biológico vai possuir. Então, essa quantidade de energia é chamada quantum, ok? Então, vamos aplicar essa teoria quântica à ressonância magnética, ok? E agora, todos vocês vão ver que eu tenho núcleos pintados aqui de azul, da cor azul, e esses núcleos pintados de azul, eles estão apontados para a mesma direção do B0, estão no mesmo sentido de B0. E alguns núcleos, que estão pintados de vermelho, aqui nesse slide, estão representando aqueles núcleos que estão no sentido antiparalelo. Então, se nós vamos pensar aqui, aplicar a teoria quântica nesses núcleos, o que a gente vai dizer? Que os núcleos que estão alinhados, paralelos ao campo magnético, a gente vai dizer que esses núcleos são de baixa energia. E esses núcleos que estão no sentido antiparalelo ao B0, contrário ao B0, são classificados como um núcleo de alta energia. Nos livros, nós também vamos achar o termo chamado spin-up, ou seja, estão rotacionando com o seu polo norte lá para cima, ou spin-down, quando o polo norte está apontado ali para baixo, ok? Então, o que vai acontecer quando eu coloco os tecidos biológicos do meu paciente frente ao campo magnético? Alguns vão adotar o sentido paralelo e a máquina vai entender que esses prótons estão com baixa energia, e alguns prótons vão se alinhar no sentido antiparalelo, e ela já vai saber que esses prótons já estão com alta energia, ok? Agora, se olharmos aqui na figura, aqui à direita, vamos perceber que nós temos uma diferença da relação de número de prótons entre o estado de baixa energia e o de alta energia, ok? Então, aqui nós temos 7 prótons que estão no estado de baixa energia, com 6 prótons que estão no seu estado de alta energia. Então, existe uma diferença de energia. Essa diferença de energia, ela vai depender da força do campo magnético, ok? Então, à medida que a gente vai aumentando o campo, essa diferença também vai aumentando, ok? Para nosso entendimento agora, vamos pensar então nisso. Ao colocados frente ao campo magnético, eu só vou ter essas duas condições: prótons de baixa energia e prótons de alta energia, ok? Nesse exato momento, o meu equipamento de ressonância, ele vai ler que eu tenho uma quantidade maior de prótons de baixa energia, ok? Tá? Então, vamos lá, Vamos continuar aqui, ó. Núcleos de baixa energia alinham seus momentos magnéticos paralelamente ao campo externo, como a gente viu no slide anterior, ok? E aqui a gente está apresentado com uma seta branca, ok? E são chamados de núcleo spin-up, para cima, rotação positiva, ok? Que a gente está apresentando com a corzinha azul. Núcleos de alta energia alinham seus momentos magnéticos no sentido antiparalelo ao campo magnético. E a gente chamou esses núcleos de spin down, ok? Para baixo, rotação negativa. Então, isso ocorre quando a gente coloca o nosso paciente frente ao campo magnético, ok? Então, veja bem, são os momentos magnéticos
do núcleo de hidrogênio que se alinham com B0, né? E não, né, o próprio núcleo, né? Mas vamos imaginar o núcleo propriamente dito, para não confundir, ok? Além disso, né, eles são capazes de se alinhar em somente um desses dois sentidos. Então, né, para aqueles que estão começando a ressonância, quando a gente coloca, então, né, o meu paciente, o nosso paciente, frente ao campo magnético, só vai ter essas duas condições. Ou eles vão se alinhar no sentido paralelo, ou vão se alinhar no sentido antiparalelo ao meu B0, ok? Tá? Então a gente só tem dois estados de energia: próton com baixa energia, próton com alta energia, ok? Tá? Então olha só, o núcleo de hidrogênio em si mesmo ele não vai mudar de sentido, mas ele gira em torno do seu próprio eixo. Se lembra que a gente viu essa propriedade lá, que é o spin nuclear, ok? E aí se lembra, esse movimento do spin nuclear vai fazer com que crie um campo magnético, né, ao redor dele, mas esse campo magnético é muito fraco. Nesse exato momento, a ressonância magnética não é capaz de pegar justamente essa energia que o próton de hidrogênio possui, tá bom? Bom, o que vai acontecer então? Como vimos nos slides anteriores, ó, os fatores que vão determinar quais os núcleos de hidrogênio vão se alinhar no sentido paralelo e quais vão se alinhar no sentido antiparalelo vai depender da potência do campo magnético e do nível de energia térmica do núcleo, ok? Então vamos pensar, o núcleo, né, do próton de hidrogênio de baixa energia, esse núcleo não tem energia suficiente para se opor ao campo magnético no sentido antiparalelo. Então ele não tem energia naquele momento para se tornar, né, mais energético e se opor ao campo magnético, tá? Agora, núcleos já de alta energia têm energia suficiente para se opor a esse campo magnético, e à medida que a gente aumenta a potência do campo magnético, menos núcleos têm energia suficiente para fazê-lo, ok? Então foi o que eu falei para vocês. À medida que vai aumentando a potência do campo magnético, uma menor quantidade de núcleos vão ter essa energia suficiente para fazê-lo, tá? Então, olha só, essa energia térmica de um núcleo, ela vai determinada principalmente pela temperatura corporal do nosso paciente, ok? Tá? E aí, na prática, a gente sabe que, né, a sua aplicação clínica, esse fator não pode ser alterado e não é importante. Mas isso daqui, meninos e meninas, né, quando ocorre esse alinhamento, e a gente vai ter uma quantidade, né, de núcleos de baixa energia, alta energia, a gente chama isso de equilíbrio térmico, tá ok? Então a gente pode dizer que os núcleos ativos na ressonância magnética, eles vão entrar numa espécie de equilíbrio térmico quando submetidos ao campo magnético, ok? Tá? Então por quê? Porque o nosso aparelho está contando, né, entre aspas, contabilizando a quantidade relativa de energia entre os núcleos que estão spin up para cima e o spin down para baixo, tá? Então vejam só, né, nesse próximo slide aqui. Então quando a gente está no slide, a gente pôs, né, os núcleos submetidos ao campo magnético B0. Então a gente tem lá, ó, 7 núcleos de hidrogênio apontados para cima, no sentido paralelo, e eles estão pintados de azul porque eles estão com baixa energia. Eu tive, né, também a resposta desses núcleos, 6 núcleos no sentido antiparalelo e que eles estão com alta energia. O que acontece então agora no equilíbrio térmico? Como sempre vai haver menos núcleos de alta energia, então o que vai acontecer? A máquina vai mostrar para mim uma soma vetorial. Então ele vai somar os vetores dos prótons de baixa energia com os vetores dos prótons de
alta energia, e a resultante é a formação de um vetor aqui do lado, ok? Então, como existe um número maior desses núcleos em alinhamento, né, paralelo, vai existir sempre um pequeno excesso, né, nesse sentido, né? E a gente chama esse vetor de magnetização efetiva, tá ok? Chamado VME. Então, após colocados frente a um campo magnético, né, os núcleos vão se alinhar, e desse alinhamento aqui a gente vai chamar de equilíbrio. Eles estão em equilíbrio térmico. Mas vai existir um pequeno de excesso, né, um excesso desses núcleos, né, em baixa energia. Então a máquina entende que a soma dos vetores que estão para cima e para baixo vão dar a resultante para cima, porque eu tenho um pouquinho, né, mais de excesso desses núcleos que estão apontados, né, na mesma direção do B0. Então esse vetor aqui a gente chama vetor de magnetização efetivo, ok? Em alguns livros também, né, meninos e meninas, a gente vai entender esse vetor como sendo chamado VML, vetor de magnetização longitudinal, ok? Então, lembrar que vai existir a presença desse primeiro vetor aqui quando colocamos os nossos prótons de hidrogênio frente ao campo magnético, ok? Tá? Então, olha só, esses momentos magnéticos não são utilizados em ressonância magnética clínica porque não existe em quantidade suficiente no corpo humano para produzir imagens adequadas, ok? Por quê? Porque esses vetores aqui, né, que estão produzindo o campo magnético, mas é tão pequenininho esse vetor que a imagem de ressonância não pode ser visualizada nesse exato momento, ok? Então, o que a máquina faz? Soma todos esses vetores, e a soma desses vetores vai dar origem ao vetor de magnetização efetiva, ok? Tá? O que nós vamos fazer então agora? Então agora nós vamos fazer, se esses núcleos, né, de prótons, eles estão com baixa energia, eles precisam ganhar energia para passar do nível menos energético para o nível mais energético. Então aí que nós vamos começar, né, a aplicar um pulso de radiofrequência que vai chegar e vai bater nesses núcleos ativos e vai transferir energia para esses núcleos ativos, ok? Tá? Então, fazendo um resumo dessa nossa aula de alinhamento, a gente tem que lembrar que o momento magnético efetivo do paciente, ele é chamado de vetor de magnetização efetivo, VME ou VML, ok? O campo magnético estático externo, a gente chama ele de B0, ok? Então, a interação entre esse vetor de magnetização efetiva e o nosso B0, que é o campo magnético estático, é a base do fenômeno da ressonância magnética, ok? Quando a gente vai, né, se utilizar de medidas do B0, para mensurar o B0, as unidades utilizadas para medir esse B0 são o Tesla e Gauss, ok? Então, 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. Isso é importante para a gente conhecer e, a partir daí, aplicar o princípio, né, do começo do processo da ressonância magnética, ok? Então, nós vamos nos utilizar de uma onda de rádio que vai justamente, né, excitar esse vetor de magnetização, ou seja, esses núcleos aí, né, de hidrogênios, e que vão ser responsáveis posteriormente pela, né, formação da nossa imagem dentro do tecido biológico, ok? Então, eu espero que vocês estudem,
essa aula quantas vezes for necessária, para que a gente possa dar continuidade ao nosso módulo de princípios básicos e físicos da nossa ressonância. Bom estudo para vocês e a gente se vê numa próxima aula. Abraço a todos.